Os clubes de futebol estão cada vez mais adotando tecnologias avançadas para otimizar operações e garantir segurança. A computação em nuvem, por exemplo, permite armazenar e processar grandes volumes de dados, facilitando a análise de desempenho dos atletas e a gestão de ingressos e sócios. O cadastramento biométrico agora é uma obrigatoriedade no Brasil, reforçando a segurança nos estádios, reduzindo fraudes e melhorando a experiência dos torcedores. Com a crescente digitalização do setor esportivo, essas tecnologias estão moldando um novo padrão de eficiência e segurança para os clubes. Quer saber mais? Então embarque com a gente nessa jornada de conhecimento e inovação. O Adentro Lab está no ar. O impacto da tecnologia no esporte é cada vez mais evidente. Desde a análise de desempenho dos atletas até a experiência dos torcedores, soluções digitais estão transformando a forma como os clubes operam. Segundo um estudo da consultoria Deloitte, o mercado global de tecnologia esportiva deve ultrapassar os 30 bilhões de dólares até o fim deste ano, impulsionando por avanços em inteligência artificial, análise de dados e infraestrutura digital. E para discutir esse tema, vamos granalizar o Adentro Lab. Estamos hoje aqui recebendo dois convidados super especiais para essa jornada de hoje. Jeremias, Head de TI do Esporte Clube Internacional, Colorado, e Diego Baldi, coordenador de TI e Infraestrutura de Segurança do Grêmio, do futebol porto-alegrense. Bom, bem-vindo, Jeremias e Baldi. Jeremias, me conta aí, cara, como é que essa trajetória aí de tecnologia e como é que tu acabou chegando no Internacional, no Colorado? Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí, Ronaldo, pelo convite, podendo estar dividindo aqui a mesa com o meu amigo Diego. Eu entrei na TI em meados dos anos 90, né? Um cara muito curioso, gostava de consertar as coisas. Aí eu fiz um curso de técnica em eletrônica no Parobé. E ali eu comecei a minha vida profissional, né? Fazendo manutenção de computadores, o tempo que se consertava computadores, servidores, né? Rede. E de lá para cá foi uma série de aprendizados aí, conhecimentos, estudo, muito estudo. Né? Quem é da TI tem que estudar sempre, não pode parar, nunca. A tecnologia não para, né? Não para. Né? Então, e eu tive algumas sortes no meio do caminho, né? Encontrar as pessoas certas e as oportunidades apareceram, né? Fizeram com que eu chegasse no Inter, né? Em janeiro de 2020. Né? Então, estou lá há 5 anos. Oh, legal, um pouquinho antes de começar a pandemia aí Exatamente. Já começou com um desafio gigantesco. E tu, Diego, conta para nós aí como é que foi a tua trajetória aí até chegar no Grêmio. Valeu, Ronaldo, obrigado. Obrigado pelo convite também, é uma alegria estar aqui com a gente, com vocês, com o Jeremias, né? Sempre um papo de futebol, sempre um papo de tecnologia e essa iniciativa da Dentro está muito ajustada com o que a gente vem vivenciando nesse mundo do futebol, né? Mas vamos lá, um passo atrás, então. Meu contato com a TI começou do tempo que se arrumava o computador, né? É exatamente isso. Do tempo Na que verdade, já arruma ainda, né? Na verdade, é gente que não arruma mais. Mas Né? naquele tempo a gente saía com uma pastinha, pelo menos na época de estagiário da Procempa, saía com uma pastinha e ali tinha kit de chave de fenda, tinha uma plaquinha de rede, tinha um pack de CD mais ou menos desse naipe, cheio de CD, e se não tivesse o flopzinho bootável, a gente não conseguia instalar o Windows 98, porque naquela época a prefeitura migrava do 95 para o 98. Claro que um pouco antes disso, assim, né, meu contato com TI já existia, não trabalhava diretamente com isso. Mas sempre fui um xereta, assim, né? No departamento, lá no setor onde trabalhava, eu já dava pau na impressora, eu mesmo já arrumava. Não, deixa a gente chamar o pessoal da TI. Não, mas acho que está funcionando já aqui e tal. Claro que isso depois evolui para esse estágio, né? Que para mim foi um divisor de águas, assim, né? Profissional, assim, de entender que, cara, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Claro que a jornada começava ali, né? Com atendimento. Andava por tudo em Porto Alegre, isso aí, lá início de 2000, 2002, por aí, mais ou menos, 2003.
Depois fui trilhando ali, acaba o estágio, se coloca no mercado de trabalho, atua no área de suporte, vai indo, vai navegando, vai picando ali, né? E aí recebo uma indicação, então, para o Grêmio. Isso foi em meados de agosto de 2010. E então, aí, em setembro de 2010, eu inicio minha jornada no clube, né? Então, como analista de suporte na época lá, e depois... Aí vai para a área de rede, depois começa a mexer com o servidor, começa a mexer com infraestrutura, e aí essa jornada aí até os dias de hoje. Ah, legal. Chegou a trabalhar com o Andrade, então, querido. Andrade, Queridão. Mestre Andrade. Um queridão. Mestre Andrade, sim, saudades, deixou saudades. Eu era uma pessoa... Estava muito conectada com tecnologia, né? O Andrade também já tinha muitos anos de Grêmio na época. Mas era um cara que estava sempre assim, instigando, e ele era um cara que ele ouvia a gurizada. Ele ouvia a gurizada e fazia as ponderações dele, mas foi um momento importante também de jornada do clube lá. Que bom que conheceu o Andrade. Não, conheci um queridão mesmo. Bacana. E, assim, como espectadoras, a gente tem visto assim que o mundo do futebol tem mudado completamente. Quando fala assim de espectador, é assistindo na televisão. Então, ou seja, tu vê ali, falando especificamente no futebol, né? Tu vê o tempo que qual a área mais quente do campo, né? Então, o que hoje, né? Quais são os principais desafios, né? Na tua visão, Baldi? Quais são os principais desafios tecnológicos hoje, assim, no mundo dos clubes que estão enfrentando atualmente? Quando a gente vai pensar TI num clube de futebol, a gente tem que existe o apelo pela grama, né? Eu sempre brinco isso, eu sempre falo isso, né? Quando a gente está conversando sobre TI, né? Existe esse tem que usar a palavra correta, né? Essa vocação de olhar só o pé na grama, assim, né? Entender o futebol como se fosse única e exclusivamente aquilo dentro de um clube. E de fato porque é um clube de futebol, né? Sim. Só que quando a gente dá o passo para trás e a gente está falando de TI dentro de um clube de futebol, isso se torna multidisciplinar e multifacetado, né? Então, o que a TI faz dentro de um clube de futebol vai muito além de dar o suporte necessário para a comissão técnica, né, para entender o software necessário que se usa hoje de mercado para análise de desempenho, de prover uma estrutura que no dia do jogo faça com que esse sistema funcione, né, que seja um facilitador de dados, um facilitador de processos e de performance para os atletas. Mas existe todo outro contexto por trás disso. É uma empresa que funciona normalmente com RH, com financeiro, com patrimônio, com jurídico, com área da saúde, né, com a área que cuida do campo, agrônomos, com a categoria de base, com crianças, adolescentes, profissionais como psicopedagogos, professores, fisiologistas, nutrição. É um universo de demandas e a TI está ali justamente para apoiar cada um no seu segmento, né? Então, apoiar a área médica, desde os equipamentos que precisam estar conectados para prover os dados, apoiar a área financeira, apoiar a área de negócio, apoiar a área de marketing, apoiar a área jurídica. Então, hoje, se a gente olha para fora aí do que está se fazendo de futebol, né, a análise de dados, o mapeamento de ações com tecnologia, com Python, com IA, já se faz já muita coisa assim. Já no Brasil, hoje, também já se faz. Mas tem o clube lá da Série C, da Série D, daqui a pouco, que não tem um investimento, né, de conseguir fazer um movimento desses, né? E aí o bom profissional vai ter que fazer uma boa planilha. Sim. Vai ter que prover lá os seus dados, vai ter que apoiar a sua comissão técnica com as ferramentas que ele tiver. E lá, se tiver um cara de TI, o cara vai ter que ajudar na planilha mesmo, né? Ao invés de repente, ser um expert em Python ou IA. Existem esses extremos, né? O futebol brasileiro aí nos coloca essas dicotomias assim de investimento, de futebol, como a gente acompanha aí também, né? Entendi. E para ti, James, o que tu acha que são os desafios hoje no mundo atual do... Olha, além desses desafios da porta para dentro, né, que o Diego mencionou, que são a parte do back-office, que ajuda a todos os departamentos internos do clube, né, as áreas de negócio,
os clubes de futebol eles precisam hoje competir do que a gente chama hoje de economia da atenção, né? Competir com outros segmentos que não são do futebol, né? Como o videogame, o Netflix, a rede social, né? o cinema, né? Então, tudo que possa gerar atenção do cliente, que também é nosso cliente, né? O clube precisa digitalizar cada vez mais essas experiências, né? Principalmente dessa geração mais nova, que tem o interesse, já não tem tanto interesse como a nossa geração tem no futebol, porque ele tem muito mais interesses de entretenimento, né? Então, hoje a gente compete com basquete, compete com Kings League, né? Outras vertentes do próprio futebol, né? E a gente precisa ajudar, né? Então, toda a parte de marketing, a parte comercial, a parte de vendas, toda a parte digital do clube, a presença digital do clube, também ela é impulsionada pela tecnologia. Então, tem essa parte da porta para fora e também tem a parte da porta para dentro, né? E cabe à TI, né, tá com um olhar nesses dois mercados, né? Já existem clubes já se movimentando nesse mundo do game, né? Sim. Então, assim, já existem já esses movimentos já justamente dos clubes brasileiros se posicionarem dentro das plataformas, justamente porque esses novos torcedores, esses novos fãs, né? Essa turma não está dentro do estádio. Essa turma está conectada no virtual, né? E daqui a pouco ter o contato com o seu clube lá dentro, né? Hoje acho que é um grande desafio aí. Alguns clubes já fazem isso, né? Mas é algo bem incipiente ainda, né? E como é que essa parte hoje que, né, teve, como comentei ali no início, né, da processo de digitalização, da biometria, né, do processo de venda de ingressos, como é que, né, os clubes têm trabalhado para dar uma melhor experiência, né? Porque, na verdade, todo mundo quer ir na final, né? Uhum. E todo mundo quer ir, né? Na final todo mundo quer ir, né? Mas ninguém quer pagar o ingresso do primeiro jogo, né? Mas da final todo mundo quer pagar. E aí ali é o momento que os grandes portais aí de venda de ingresso, eles não suportam, né? E aí vem a experiência, né? Como é que tem se trabalhado essa experiência, até não só da venda, mas sim a experiência durante o jogo, do pós-jogo? Como é que está lá no Colorado, lá de Minas? Bom, a questão da biometria facial, ela é um tema relativamente novo, né? Apesar de que a lei já vai fazer 2 anos que foi promulgada, né? Então, dia 14 agora de junho entra em vigor, né? E todos os estádios, né, arenas e clubes que têm capacidade para mais de 20 mil pessoas terão que se adequar, né, utilizando a biometria facial para o acesso, né, ao estádio, à arena. E aí eu digo que existe um aculturamento e uma educação necessária nesse processo das pessoas, né, porque tu, né, de certa forma, tu tira da mão do sócio, torcedor, algo que ele possui, né, que é uma carteirinha, às vezes, um ingresso, né, algo físico. Agora não precisa mais carteirinha nem ingresso, é só chegar lá e mostrar o rosto. E aí aquilo ali, de certa forma, dá uma segurança para ele, né, de que ele, né? que ele vai entrar, né? E no momento que isso some do processo e ele vira todo digital e aonde tua face é o ingresso, isso gera um certo desconforto, né? E aí muito questionamento. Então, os últimos meses, né, o Inter passou fazendo aculturamento, né, comunicação, uma campanha muito forte, né? Campanhas fortes para fazer com que as pessoas entendam o porquê que a gente está fazendo isso. Tem gente que acha que é o clube que está fazendo isso e na verdade a gente está fazendo isso por força de lei. Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela já existe um movimento aí da NPD em cima dos clubes, já justamente posicionando, né, os clubes nesse sentido. E aí o contexto educacional do movimento
atingindo os clubes na sua totalidade da Série A, acaba também colocando um tempero diferente nesse cenário de tecnologia, de biometria facial, que aí, como o Jeremias comentou, né? É bem possível que muitos de nós, inclusive esses que têm ali até o apreço à sua carteirinha, que foi impressa lá na central de atendimento, que já está descolando plástico, assim, mas é um patrimônio, é o ativo, né? É o ativo, assim, a pessoa não quer se desfazer daquilo. Tenho certeza absoluta que essa pessoa ela já deve ter feito reconhecimento facial pelo GovBR, por exemplo, para algumas coisas. Então, sim, é aquela história de que algumas coisas podem, mas o futebol, não. O futebol tem que ser diferente. Não, isso coloca tudo num contexto, e aí, de novo, né, de educação, que se a gente for observar todos os clubes da Série A, Série B do Brasil, a gente está falando de qual fatia da população brasileira? Torcedores identificados diretamente com seus clubes. Então, olha aonde essa lei chega a todo mundo, colocando essa galera, todo mundo dentro de um processo tecnológico de biometria facial, justamente de segurança, né, através desse contexto de TI, ou seja, conectar as entidades de segurança nesse cenário. O clube não tem essa força de polícia para decidir se tu vai entrar num estádio ou não, né? Mas o clube é o meio para que daqui a pouco alguma pessoa que tem alguma pendência vai ser conectada pelos órgãos necessários, e quem não tem vai estar lá seguro. Quem não tem nada consegue. Então, assim, existe a gente poderia ficar falando a tarde inteira sobre isso, né? Claro que isso nos impõe inúmeros desafios, né? E aí, como TI, conectar esses parceiros, fazer essa mudança assim, né? E entender que a criança... como fazer o quê com a biometria de um menor? Como lidar com isso? Então, assim... O jurídico tem sido parte dessa construção também, junto com a TI, os DPOs aí. O pessoal tem colocado tempero nessa história também para nos ajudar a construir esse processo de para dar uma experiência, para dar uma experiência melhor ali para fazer com que a pessoa não fique lá 5 minutos para ler uma biometria facial, né? Ou seja, hoje com o seu celular a pessoa transforma aquela experiência né, no clube ali, por exemplo, no Grêmio a gente tem feito isso já. E tem sido um processo de educação. Não, primeiro faço com essa faixa, depois nesses portões, depois naqueles. E aí isso também vai se propagando no boca a boca, né? Porque eu vejo também que é bem esse processo aí do facial, né? Tem um objetivo, né, de dar mais segurança, porque eu acho que boa parte dessa turma hoje, né, mais nova, que não vai no estádio, ela cresceu numa fase violenta, né, dos estádios, né? E até eu acho que é um ponto que eu queria ver contigo, né, Baldi? Tu foi um cara que... Tu entrou em 2010, né, no Grêmio, né? Sim. Então tu pegou uma transição ali, pegou já um projeto já da construção da arena ali. E como é que foi essa transação, assim, de... Cara, tava num estádio que tava obsoleto, né? Sim, né? Tinha bastante coisa... Década de 60, 70, né? 60, 70. E passou para um estádio super modernizado, né? Como é que foi essa... Porque ali, cara, foi colocado do bom e do melhor lá na arena, né? São capítulos, assim, dessa caminhada dentro do clube de futebol, né? Ter participado desse moving tecnológico, né, de sair do Olímpico e ir para a Arena, né, foi um desafio aí de 12 meses, praticamente, né, de entender que algumas coisas... E aí, de novo, aí é a vida de TI nossa aqui, né? Sim. Do nosso dia a dia, daquilo que é planejado, projetado e daquilo que a vida real mostra, né? Nós tínhamos comprado servidores que iam ser ligados só na Arena. Estavam lá no Olímpico já, tudo empacotadinho, tudo certinho. Ficaram 3 meses empacotados só e já foram pro sarrafo já. Já entraram em produção no Olímpico mesmo. No Olímpico mesmo. Por quê? Porque a demanda, o negócio, o marketing, o dia a dia, o cenário de um ano atrás já não era o mesmo cenário daquele ano, então tinha que ter recurso de tecnologia para poder atender outras demandas. Então... não ficar sentado em cima de um projeto e aí mostrar a resiliência de entender as circunstâncias da realidade, né? No fim, a gente acabou levantando praticamente todos os servidores que a gente havia
dimensionado para a Arena, a gente acabou levantando eles no Olímpico já. E aí sim, esse processo acabou dobrando de tamanho. Porque a gente tinha um parque X para migrar. No final daquele ano a gente tinha 2X para migrar, porque a gente acabou subindo lá também os recursos que a gente ia colocar na Arena. E aí, assim, isso vai escorrendo em rampa, né? A gente leva um recurso para a Arena, conecta esses dois cenários, né? Mantém, porque a gente operava jogo na Arena, mas ainda estava no Olímpico. Sim, eu lembro parte do processo. Depois isso começa a pesar, alguns departamentos começam a vir para a Arena, mas ainda estavam no Olímpico, então tu tinha que manter essas duas infraestruturas até o ponto que essa gangorra inverte, e aí de fato sim, tu tem que trazer os servidores. Aí foi um trabalho de um final de semana inteiro, praticamente, de sexta a segunda-feira, de move, de isolamento de servidor, de transporte. Então assim, acho que dá para fazer um episódio separado só para falar disso. Esse foi um dos grandes desafios. E aí chegar na Arena com a casa nova, assim, né? E entender esses cenários também das dificuldades de negócio que se criam pelo modelo que se foi criado. Acredito que lá no Beira-Rio também com a construtora também, de uma forma diferente, também existiram outros desafios. Com certeza. Da mesma forma como o Grêmio, junto com a Arena, também buscou, e ao longo desses anos vem buscando, né? Costurar isso. Então, assim, desafios eles estão aí até hoje, não só com a parte do Moving, mas depois a gente fala de pandemia, depois a gente fala de enchente, depois, então, não tem sossego a vida do cara da TI. E até falando de pandemia, né? Porque tu entrou ali em janeiro de 2020, né, Jeremias? Como é que foi esse desafio, né? Porque já entrou parando já, né? Praticamente, né? Já entrou saindo, né? Já entrou parando, porque eu lembro até hoje que teve a pandemia foi declarada no dia do Grenal. 12 de março. Do Grenal 12 de março da Libertadores, foi lá na Arena até, né? Fatídico. E aí depois o segundo Grenal no Beira-Rio sem torcida. Como é que foi esse desafio aí desse período ali no Beira-Rio, Jeremias? Então, eu entrei no Beira-Rio em janeiro de 2020, né, como funcionário, né? Entrei correndo, porque ia começar os jogos, e não existe um profissional pronto para trabalhar num clube de futebol, porque é um negócio muito específico, né? E eu tinha experiências na área de serviço, varejo, indústria, e futebol para mim era um bicho completamente diferente. Era só torcedor até aquele momento. Até então eu conhecia a arquibancada do estádio, né? E aí depois a gente descobre que existe, né, uma infraestrutura gigantesca e que muito dessa infraestrutura ainda era legado da Copa do Mundo de 2014. Então, algumas coisas já estavam entrando em obsolescência e numa arquitetura já não tão favorável para uma época de pandemia. Por exemplo, a gente usava muito thin client. Então, a gente tinha um computador que era uma âncora em cima da mesa dos colaboradores. E quando chegou a pandemia, a gente teve que fazer com que as pessoas trabalhassem de casa. Como? Só foi fazer crossfit com o computador. Então, como que a gente habilitava, né, as pessoas a poder trabalhar de casa, né, de forma remota, né? Então, a gente teve que pivotar ali no meio da pandemia, mudar totalmente a formatação, né, da infraestrutura do clube, para que pudesse suportar, né, tanto... o nosso ERP é interno, né, então fica dentro de casa. Então, preciso permitir com que essas pessoas trabalhem de casa, se conectem, tenham uma boa experiência numa conexão, preciso ter segurança nessa conexão, né, por meio de uma VPN, e fazer isso tudo de uma semana para outra, praticamente. Né. Me perguntaram, a gente está preparado? Eu disse, não, mas a gente vai estar. Semana que vem a gente vai estar preparado. A gente iniciou um plano de flexibilização do trabalho remoto, né, que até então não existia. Sim, porque na verdade estava lá, né, um estádio gigante, né? Todo mundo trabalhava presencial. Todo mundo presencial. Hoje já voltamos nesse formato, todo mundo trabalha presencial no clube, né? E hoje todo mundo num formato móvel. Né? Entendi. Cara, bom, o ano passado, né, a gente teve uma catástrofe aí significativa no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, que afetou ali tanto a Arena quanto o Beira-Rio. Foi algo que mudou até o Campeonato Brasileiro ali, né? Até a Juventude, né, sofreu um pouco também lá com o seu estágio, né? E precisou
O campeonato precisou ser paralisado ali por 2 semanas. O Inter e o Grêmio assim, tiveram bastante dificuldade, né, até da questão de logística e tudo mais, né? Tivemos que jogar em outros estádios, tinha que viajar para pegar avião, né? Então, me conta aí, Jeremias, como é que foi lá no Inter, lá, né, esse processo aí de recuperação, né? Principalmente falando do ponto de vista tecnológico, como é que foi o teu desafio? Eu lembro até de uma conversa que a gente teve. A enchente foi Porto Alegre, especificamente, começou dia 3, né, de maio, e a gente conversou dia 6, que era segunda-feira, e tu me pediu, né, para recuperar uns backups, né, dos servidores que tu levou lá para dentro. E aí eu te perguntei, tá, agora de Colorado para Colorado, cara, o que tu quer com os servidores se o estádio tá alagado? E aí tu me falou, cara, eu preciso dos servidores porque eu tenho folha a pagar, eu tenho contas a pagar. Então, ali que eu vi que a importância dá dentro para o negócio das empresas, né? No caso do Inter ali, que era botar o sistema no ar. Mas me conta aí, para ti, como é que foi esse desafio lá? Olha, foi um desafio tanto profissional quanto pessoal, né? Eu acho que todo mundo foi, né, impactado, se não diretamente e indiretamente, né? Eu me lembro dessa conversa que eu tive contigo, eu tive ela lá de Torres, porque eu estava fugido, né, da enchente, né? Eu moro ali no Menino Deus e fui impactado ali também, né? O estádio ficou parado 1 mês, né? 1 mês ele ficou, né, alagado. E a gente perdeu bastante coisa de equipamentos, né? Tanto de rede quanto de catraca. A gente teve que fazer um trabalho em 1 mês de recuperação, né? Então a gente parou 1 mês e recuperamos o estádio para um jogo em 1 mês também, né? Então refizemos mais de 1.000 pontos de rede, 60 catracas foram refeitas, os meus switches de core foram reconfigurados, foram trocados, né? E a ajuda que a Dentro nos deu, né, porque a gente tinha um plano B, né, só que o plano B era recuperar do Data Center 1 para o Data Center 2, que ficava dentro do Beira-Rio. Só que os 2 data centers eles foram impactados ao mesmo tempo. Então, o meu plano C, no caso, era recuperar fora do Beira-Rio, né? E aí foi quando eu te liguei, disse, cara, eu preciso que tu ajude o Colorado e botar o Colorado para rodar de novo, porque assim é o que o Diego estava falando, tem a parte do back-office. Sim, o futebol, né, parou, mas na verdade o clube tinha que continuar. A gente continuou jogando fora do Beira-Rio. A gente foi jogar em outros estádios e em outros estados, né? E eu me lembro que na época foi algo do tipo, eu preciso continuar recebendo, preciso continuar pagando, comprando, né? Então tinha a folha que eu precisava pagar no dia 15, né? Então a gente botou tudo no ar ali, em 5 dias estava tudo rodando, já as pessoas já trabalhando, e meio que foi que nem aquele gol do Dunga contra o Palmeiras lá em 99, que nos salvou do rebaixamento. Ele que abriu o assunto, então depois, né, eu vou jogar um gol também depois. Depois dessa hora a gente desligou o refletor. Né, então o Ronaldo fez as vezes do Dunga lá e nos salvou lá com a nossa infraestrutura. Não, legal. E lá na Arena, Baldi, como é que foi esse desafio para você lá? Porque a Arena também teve um impacto significativo. O impacto na região foi absurdo, né? Vamos lá, não existe uma régua de se medir catástrofe, né? Não existe isso assim. Mas se a gente puder contextualizar as coisas, e aí pegando esse gancho que o Jeremias comentou, uma infraestrutura da cidade que foi preparada para uma Copa do Mundo, foi impactada também e também sofreu. E aí quando eu falo de uma outra região da cidade, sem o apelo que existiu, uma região totalmente desfavorecida nesse sentido de infraestrutura, que é o 4º Distrito, né, aqui em Porto Alegre, o impacto foi infinitamente maior nesse sentido, né? Tanto que o período embaixo d'água
foi muito maior também. Né? O Jeremias comentou aí de em um mês estavam jogando. E em um mês eu estava conseguindo voltar a botar o pé dentro da arena, dentro do Maitá, com 20 centímetros de lama, porque os nossos data centers ficam também na parte de baixo do estádio, mas em cima das casas de entradas de energia. Então a gente está falando de um pé direito aí de 3,5 metros, 4 metros. Os data centers ficam a partir deste nível. E a gente queria ter uma ideia de como as coisas estavam. Ficou 30 dias, ficou um rio ali embaixo. Como é que montar essas salas? Como é que montar essas máquinas? Né? Que nem a casa da gente quando tem umidade, né? Passa o dedo no espelho, assim. Como é que vai estar isso? Vai estar funcionando? Não vai estar? E aí a gente encontra um cenário muito positivo até, falando aí de dentro da sala especificamente, né? Com lanterna, abrindo os racks, passando o dedo nas máquinas mesmo, porque não tinha energia. Naquele momento ali a gente decide não mexer nas máquinas, porque existia uma possibilidade de ter que tirar dali. Né? E aí, adentro a gente sabe que teria local para receber, outros players também de Porto Alegre também. Só que era uma decisão muito complicada de tomar. Né? Muito complicado de tomar. Porque ali o plano de ação era de 20 em 20 segundos, tudo pode mudar, né? Sim. Então, aquilo que a gente decidia de manhã, de tarde, já não fazia sentido nenhum, tinha que decidir de novo. Então a gente acaba optando por deixar as máquinas lá, né? E aí, assim, 3 de maio, 2 de maio à noite, nós desligamos tudo na arena, porque já existia uma indicação da Equatorial que eles não iam conseguir sustentar a operação a partir daquele momento. Remotamente a gente desliga o máximo de coisas que a gente podia, né? Fisicamente um colega ainda conseguia se movimentar ali no dia 2 à tarde, dia 3 já não chegava mais ninguém, já não saía mais ninguém. Então do dia 3 de maio a 3 de junho, total, fechados, escuras, sem GPS, sem nada, sem acesso. Foi aquilo tudo que a gente acompanhou pelas imagens, né? Dia 3 de junho eu volto à arena, encontro esse cenário, a gente decide não mexer. E de 3 de junho a segunda quinzena de novembro, a gente opera em contingência. Simples assim. Sem energia nos data centers. A gente tinha feito um plano de migração de SAP em fevereiro de 24. A gente tinha finalizado ele em fevereiro de 24. Os servidores de SAP ficavam dentro da arena. Em fevereiro de 24 a gente migra eles para a AWS. Estava no rescaldo ainda, mas, enfim, desligou tudo, ficou lá. O projeto também parou, mas, enfim, foi esse cenário que conseguiu nos dar esse fôlego de movimentar esse contas a pagar, contas a receber. E aí, sim, nossa, inúmeras situações dentro desse segundo semestre aí, de desafio e de jogos e do clube jogando fora também. A gente volta a restabelecer a operação mesmo com o ok da arena de que já existia um sistema de energia já equilibrado, equalizado. A partir da segunda quinzena de final de novembro, a gente retorna a ligar nossas máquinas, começa a entender, porque aí tem o perigo. Essas máquinas são feitas para ficarem ligadas, né? Uhum. São feitas para ficarem desligadas 24/7, né? Sim. Foi ligada 24/7. Então aí já tinha aí tinha um outro, cara, e aí, será que vai trancar alguma coisa? Não vai? Como é que vai ser? Então aí a gente acaba dezembro praticamente retomando a operação e tendo que fazer o mês de 24 fechar dentro de dezembro, e aí o ano de 2025 está sendo para colocar os projetos de 24 e de 25 dentro de um ano só, basicamente isso. Porque não sendo também acaba desestruturando até do sentido orçamentário, né? Porque Total. ninguém... Total. Né, os prejuízos aí foram incalculáveis aí, né? Tanto para os dois clubes, né? Do ponto de vista até de perda de receita de torcida e tudo, né? Então, tudo, as pessoas foram impactadas também, né? A torcida, os familiares, né? Colaboradores, exatamente. Então tinha gente que perdeu tudo em casa e não conseguia ir para o trabalho porque perdeu tudo no trabalho. Então não tinha sua casa e não tinha seu trabalho. Né? No meu caso ali da TI do clube, como eu moro na Zona Sul, eu acabei sendo menos impactado por isso. Tinha umas variações lá de falta de luz, daqui a pouco falta de água, alguma coisa assim.
Mas eu acabei pontuando para o time. Digo, gente, eu estou aqui num porto seguro, eu consigo estar conectado com alguma coisa e está dando suporte. Então, quem desliguem total, né? Foquem nas suas famílias nesse cenário, porque foi absurdo o que a gente passou aí nesse ano de 24. Não, foi bem duro. E passando agora essa experiência aí do cadastramento biométrico, né? O que a gente pode esperar de novo aí lá no Inter, lá, Jeremias? O que tem de... O que o pessoal está olhando lá de inovação para... No Inter a gente tem um projeto chamado Beira Rio 2.5, tá? Muito vinculado aí ao ano de 2025, que envolve uma série de renovações, né? A biometria facial, apesar de não ser um projeto do clube, né, ele é um projeto também de tecnologia e de inovação, para melhorar a experiência do sócio, do torcedor. A gente está fazendo várias movimentações lá no sentido de substituições dos telões, né, que eram telões da época da Copa, então hoje já existem telões com alta definição, né, tecnologia muito superior à atual. Nossos telões eles pararam de funcionar bem, vamos dizer assim, né, em função da enchente. Eles ficaram muito tempo desligados. Também são equipamentos que foram feitos para ficar ligados 24/7. O sistema de telefonia móvel do estádio também foi impactado na enchente. Então, a gente tem lá dentro uma sala técnica onde estavam todas as operadoras com seus equipamentos, né, e as suas antenas para fazer a boa experiência de uma ligação telefônica, utilização de dados dentro do estádio. Hoje a gente tem uma infraestrutura temporária, né, feita pela Vivo, pela Claro, e a gente está com uma parceria aí com uma sharing, né, uma tower sharing, para refazer toda a infraestrutura de telefonia móvel também. A parte de som também do estádio também vai ser renovada. A parte de iluminação, que hoje é com lâmpadas de vapor metálico, também vai ser substituídos por LED. Também é um outro projeto que está... Isso aí já entra no processo de modernização por causa da Copa do Mundo Feminina? Sim. Faz parte, né? Mesmo que se não houvesse, né, a escolha do Beira Rio para isso, esse projeto seria feito. Porque é uma questão de obsolescência, né? A tecnologia, ela vai... até a própria reposição, manutenção, sustentação da tecnologia, ela fica inviável. Ou fica muito cara, ou daqui a pouco fica inexistente, que é o caso do telão. Então, essas coisas que não são pequenas, porque são coisas que cobrem, né, o próprio Wi-Fi do estádio também está sendo colocado em pauta, e sempre exigem alguns milhões de investimento, né? Porque falando em estádio, tudo é superlativo, né? Exato. Então, não tem... Tu fala de catraca, tu fala de centena de catraca. Né? Tu fala de telão, tu fala de milhões. Som, tu fala de milhões. Né? Telefonia móvel, tu fala... Tudo é milhões, né? Não tem nada barato, né, num clube de futebol, quando se fala em tecnologia, do tamanho de um estádio. Eu tive a oportunidade de conhecer lá o estádio do Raiders, lá em Las Vegas, né, que foi o estádio que o Brasil jogou ano passado, né? É um estádio um estádio multiuso, na verdade, né? A grama sai, né? Ele pode... Uhum. E foi um estádio que custou $2 bilhões. Né? E aí a gente fala, é jogo pequeno? É jogo que não tem ninguém? Tem 10, 15 mil pessoas. Então, assim... mesmo medindo pela régua baixa, né, são 5, 10 mil processos de biometria facial que estão sendo processados em algum lugar, que estão sendo executados ali por algum smartphone de algum associado. Né? Lá no clube a gente tem essa... começou também agora com esse movimento, e aí, claro, em processos com a Arena, porque é uma gestão compartilhada, né? Esses modelos de negócio se aproximam para levar ao associado, ao torcedor, essa experiência. E aí nós também já agora, nesses últimos jogos, a gente tem passado por essas experiências já também de visibilidade desse cenário acontecendo. E aí muitas vezes também
caminhando, né? Mas estar caminhando em volta do estádio, né? Observando os acessos, os portões e entendendo como é que as pessoas se aproximam, como é que as pessoas se relacionam com esse processo tecnológico. Antes a minha carteirinha, de fato, né, estava no meu bolso, eu batia, eu guardava, ela era minha. Agora eu chego ali, né, só me apresento com o rostão ali, o equipamento já diz... Lá no caso a gente não tem luz vermelha, você não pode entrar, lá é só azul e amarelo que tem, né? Lá no Inter não tem caneta, né? Bic azul, né? Lá se está liberado aparece azul, se deu problema é amarelo. Então, e para entender esse processo também junto ao torcedor, né? Então, tá gatinhando, tá tendo boa adesão, mas, de novo, é o processo de cultura, né? De cultura que aí eu acho que a NPD e a LGPD acabam via clubes de futebol, fazendo com que isso se propague, né? De quem usa o camarote, a Gold, o setor mais nobre do estádio, ou quem usa a arquibancada popular. Sim. Tu sabe que eu acho que assim, ó, acho que esse processo aí de biometria assim, é uma visão muito minha, né? Facial, ela possa vir a trazer novas experiências para os torcedores dentro do estádio. E aí, por que eu falo disso? Porque hoje o torcedor, ele chega no estádio e vai embora do estádio. E aí eu tive uma experiência recente, fui no estádio do Dallas Cowboys, lá em Dallas. E depois do jogo tu pode entrar no estádio, no campo. Claro, tu paga um adicional por aquilo ali, mas tu entra no campo. Tu pode, né, correr, tirar foto. Claro, é uma grama sintética, mas tu pode correr, tirar foto. Já fui em jogo da NBA, né? E depois do jogo tu pode fazer uma cesta, quer dizer, tentar, né? No meu caso eu tentei, né? Não consegui fazer a cesta. Mas então, experiência, né? É uma experiência que faz tu ficar mais tempo no estádio, faz tu consumir mais dentro do estádio. Verdade. Faz tu publicar mais fotos dentro do estádio. Então, você está consumindo, né? Vai consumindo, vai gastar, vai precisar comer. E para isso tudo, a conectividade ela é premissa, né? Porque para fazer uma live de dentro do estádio, né? Tirar foto, publicar numa rede social, tu poder consumir, isso exige conectividade. E é o que todos os clubes, os estádios estão fazendo. Eles estão correndo atrás de viabilizar a conectividade para uma boa experiência para que as pessoas consumam mais, né? Tanto alimentação, bebida, produtos, serviços, experiência, e elevar o ticket médio, criar novas receitas que hoje não existem e que a gente vê, né, isso acontecendo em outros mercados, né? Como tu falou, né, na NBA, por exemplo, é um excelente exemplo, né? Como eles monetizam e criam formas de novas receitas com aquele arquivo que já existe, né? Só criando, né, novas experiências, novos produtos, novos serviços que a conectividade permite, né? Então, o caminho dos estádios, das arenas, é justamente esse, é permitir com que as pessoas tenham conectividade para uma boa experiência de consumo. Que o mercado americano, né, para esporte, ele é bilhões e bilhões e bilhões, né? Tem escada rolante, tem ar-condicionado dentro do estádio, né? É um shopping. É um shopping com um campo no meio ali, né? Se der, tu vê até o jogo. Se der, tu assiste o jogo. Se lembrar, tu assiste o jogo, né? Mas eu vou falar para vocês assim, cara, é uma experiência assim do futebol americano, né? Foi, olha, fenomenal, né? Fenomenal, assim, do modelo como eles entregam, né? A experiência ali, olha. Vai pega todas as finais do Super Bowl. De quantos anos a gente está falando? Né? Sim, é uma série histórica gigante. Exato. Então, assim, mesmo ainda em um mundo que não era tão conectado como é hoje, os caras já faziam já uns espetáculos absurdos. E aí depois pega o contexto do advento da internet e cada vez mais essa transformação digital afetando as pessoas, existe uma disrupção de como esse evento passou a ser visto de uma forma absurda, né? Então, assim, a gente sequer ainda consegue colocar alguém tocando dentro do estádio antes de um jogo. Porque ainda tem muito o preconceito da grama ali, né? É tudo. É lei, é a burocracia, é todo um contexto de cultura e sociedade
como Estado, ela está posta, que muitas vezes não existe essa flexibilidade. Os próprios organizadores dos campeonatos, Exato. Né? As federações, as Exatamente. confederações, elas, de certa forma, elas limitam a ação do clube em certos aspectos, de criar outro tipo de entretenimento, competindo com o entretenimento principal, que é o futebol. Como se fosse, né? Como se a pessoa viesse para assistir um show ou alguma coisa antes do jogo e fosse embora. Muito pelo contrário. O grande desafio justamente é fazer com que as pessoas entrem mais cedo no estádio, para evitar fila, para que tenha uma boa experiência, para que as pessoas possam assegurar um lugar melhor. Mas o que adianta a pessoa entrar 2 horas antes do jogo e não ter nada para fazer? Né? Então, acho que aí é que vamos dizer assim, é uma equação aí que precisa ser resolvida ainda, de como atrair o público para dentro do estádio, né? Trazendo novas experiências. E os clubes hoje, na visão de vocês aí, eles chegam a olhar um benchmark de mercado, né? Porque, claro, tem o mercado brasileiro aqui, mas, sei lá, olham como clubes na Europa. Todos os profissionais que atuam em clubes de futebol olham para qual é vamos lá, quem é o topo da cadeia, né? Então, assim, para onde teve Champions League agora para onde o futebol olha? Quem é? Barcelona, Real Madrid, né? Esses clubes, cara, como é que os caras estão fazendo lá? E aí quando a gente chega lá, a gente vê que esses caras estão olhando o esporte americano. Então, assim, a gente que está dentro do mesmo segmento mal consegue dar esse passo em direção aos caras que competem com a gente na mesma categoria, né? Que dirá atalhar esse caminho, né? Não tem como dar, não tem como chegar no 3 se não fizer o 1, o 2, o 3, e aí o contexto do futebol brasileiro, dentro desse cenário de federações, ambientes políticos, isso tudo impacta na hora do jogo ali, no dia do jogo, né? Então, claro que já existem outras flexibilizações também, existem outros cenários, e aí me ocorre lembrar do meu sogro aqui, se um dia ele for ver o jogo, se estiver vendo o podcast sobre. Meu sogro não sabe mais onde ver jogo de futebol. Não sabe mais. Né? Ele não sabe mais onde assistir um jogo. Antes ele botava no 12 e via o jogo, né? Hoje, e aí já é uma pessoa que também já, né, tem lá seus 80, 79, 80 anos, mas acompanha futebol. Mas acompanha futebol aonde? No radinho de pilha dele. Ouvindo rádio, porque ele não consegue, né? Mesmo que eu deixe o atalho lá do streaming lá, né? Que vai passar o jogo, que eu não vou dizer o nome, porque ele não está patrocinando o podcast, né? Ainda não está, né? Ainda não está aqui, né? Mas, né? Cola aí, de repente a gente diz o nome, mas enfim. Né? Não, sogro, está aqui, ó, é só ir com o controle ali, clicar e ver, porque eu já deixei até a minha conta. Não consigo, não vou conseguir, essas coisas de internet. Então, assim, é todo um contexto. E tá difícil também assistir um jogo de futebol, porque um no streaming A, o outro joga no streaming B, o outro é no streaming C, outro passa tem uma época que passava no Facebook também. A pessoa pergunta assim, né? Faz uso de novas tecnologias? Faço. Hoje eu uso o ChatGPT para perguntar onde é que vai ser o jogo de futebol. Em qual canal vai passar? Vai resolver mais rápido para mim, certo? Do que eu ficar dando um Google ali tentando catar o jogo. Tá bem. E, gurizada, assim, para a gente, né, chegar aqui no... O que vocês contam aí para nós aí do que mais, assim, a gente pode esperar também de experiência positiva aí para frente, né, no mundo futebolístico, principalmente? Difícil pergunta. Porque está equalizado hoje, né? Falando na prática, né? Hoje está equalizado. O Brasil antes era uma... Para frente, eu acho que o Bernabé e o Fernando estão contundidos. Não é sobre isso que eu ia falar. Né? Os desafios de cyber, de que a gente cada vez enfrenta aí, tem pela frente, né? Tudo que a gente vai fazer de bastidor ali no clube, ele tem que ser para potencializar o futebol, né? O saving de TI que a gente tem que fazer é para sobrar mais dinheiro para o futebol, né? Então, o parceiro que vai compor essa mesa, que vai ajudar o clube a sair de um processo de enchente, se o clube puder fazer saving disso e o parceiro explorar porque vai ser mais investido para o futebol. Acho que o nosso desafio é não atrapalhar isso, né? É tentar, na medida do possível, sempre
ser ponte, né? A gente tem um desafio gigantesco que é a questão do orçamento, né? O orçamento de TI, ele é muito em cima da sustentação do que existe. E para criar dinheiro novo, para tu poder investir em iniciativas, em alternativas, exige uma certa criatividade, né, dos gestores. Aí cabe os parceiros, né, também participar quando querem, né, colar a sua marca com a do clube e fazer até permuta de produtos, serviços. Né? A gente vê sempre com bons olhos assim quem quer aproximar a marca, né, da marca do clube e daqui a pouco criar algo novo e tentar monetizar para ambas partes, né? Então uma relação de ganha-ganha, né? Legal. Isso é algo que a gente persegue, né, diariamente, né? Trazer investimento e ao mesmo tempo fazer saving, né? E trazer coisas novas. E uma grande preocupação que o Diego fala, né? A questão da segurança da informação, né? O clube está cada vez mais exposto, né? A superfície de ataque dele é cada vez maior, porque a gente está sempre expandido com novos produtos, novas plataformas, né? Novos parceiros. Então, como é que a gente olha para esse ambiente todo que a gente está inserido, né? E fecha as portas que têm que ser fechadas, porque o que a gente menos quer é uma crise de reputação, né? De marca. Porque a marca tem um valor muito grande. Com vazamento de dados, com sequestro de dados, né? A gente vê isso diariamente. Informação confidencial de algum jogador. Então tem informação sensível de sócio, torcedor, de jogador, contratos. Então, assim, são informações que muita gente quer saber, né? Muita gente quer ter, né? Então, e está cada vez mais na moda. Extorsão, sequestro de dados. E, bom, eu até pensei bastante em fazer essa pergunta para vocês, né? E o mundo da SAF? Como é que vocês veem, assim, sem clubismo, assim, como que vocês veem como algo positivo, né? Que vai profissionalizar, que vai trazer outro nível de gestão para dentro de um time de futebol, não deixando de ser clube, né? Porque vira uma empresa daí. O pessoal faz bastante essa pergunta, né, de como entender as SAFs dentro desse modelo de clube associativo, né, e de como isso se organiza no Brasil. Existem alguns clubes que fizeram esse movimento de SAF. Alguns ganharam alguns títulos, outros não. Existem clubes que não são SAF, continuam ganhando. E aí existe o contexto interno da vida do clube, né? O seu conselho deliberativo, o seu conselho de administração. Como um clube hoje ele é construído de dentro para fora, né? E aí se existem os seus associados, existem essa representatividade dentro do clube. Então existe toda uma questão de compliance, me fugiu o termo agora da regra lá dos conselhos, do conselheiro lá, o estatuto. Então, assim, para um clube iniciar a se aventurar um clube que é associativo, iniciar essa aventura para a SAF, isso vai ter que ser aprovado em conselho, né? Isso vai ter que ser uma discussão interna desses representantes dos torcedores, né? Não adianta nada ter dinheiro, contratar mal também. No final do dia, quem bate o pênalti lá é o atleta, né? Sim, não pode botar a culpa nem no treinador. Então, mas eu tenho visto, e aí se é que dá para falar, né, uma visão mais de torcedor, assim, eu tenho visto os clubes que quando a água bate no nariz, aí o assunto da SAF vem. Tá caindo, tem que vender. Né? Tá lá embaixo na C, na B, tem que vender para chegar na A. Muitas vezes acaba sendo muito mais a discussão de dinheiro, né? Sobre dinheiro, sobre fazer dinheiro em cima de um negócio, de uma marca, né? Do que um processo de futebol mesmo, assim,
de competição, de um time ajustado, compactado, que ganha um título, que não ganha, enfim, no final do ano só vai ganhar 1, 2, 3, não vai ganhar todo mundo. Mas acho que essa discussão ela já foi mais forte, né? Agora ela está meio... Acho que a LGPD deu uma atropelada nessa discussão aí e ela não... Eu não vejo ela hoje como pauta, assim, dos clubes, assim, né? Dos clubes mesmo. É, clube associativo, né? Sim. Aqueles que já foram para o modelo SAF. Tem gente que já quebrou, que já vendeu 1, 2, que já está na terceira. Então, não pode ser um movimento de muita pressa, né? Vamos para a nuvem, porque a nuvem, né? E aí, pum, vai todo mundo para a nuvem correndo. Com o dólar a R$3, 2, 3, a nuvem era um espetáculo. Mas com o dólar a 6, como é que fica? Tá todo mundo voltando. Sim, lá dentro é em reais, tá, gente? Não, é em dólar. Isso não foi combinado. Bom, eu já não acredito no modelo SAF 100% aqui para nossa aldeia. Aí falando de aldeia... Né? Aqui, nossa província. Aqui eu não acredito, nosso país. não, né? Porque eu acredito mais naquele modelo do clube associativo com o investidor, onde o clube tem 51% de direitos, né? do clube. Majoritário, né? Majoritário. Né? E ainda mantém o conselho de gestão, né? Obviamente com membros dos investidores dentro desse conselho, né? Mas a administração do clube continua ainda com essa parte política, né? Acho que somente esse modelo é que vai fazer sucesso aqui, né? Na nossa aldeia, porque tem um conselho deliberativo a ser convencido de que vender o seu ativo, né, o seu clube para um terceiro é uma coisa boa. E como precificar? Né? Como precificar a marca, né? E aí? Exatamente. Então, como precificar a marca. Como fazer uma conversa séria, né, no conselho, convencer uma pessoa de algo que é intangível, que aquilo agora que é aquele valor. Vale esses bilhões aqui. Não, né? Pode valer muito mais. Enfim. Eu vejo assim como uma oportunidade até de profissionalização até tecnológica, né? De trazer mais tecnologia para o... sem dúvida. Sem dúvida. Olhando assim para o nosso, ali na churrasqueira, assim, olhando para a nossa carnezinha que está no cantinho da grelha ali, para nós seria um espetáculo isso, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que se tiver mais dinheiro, a TI vai continuar com o mesmo modus operandi. E esse dinheiro novo vai ser investido em futebol, em marketing, em comunicação. Então, é ali que está o... É isso aí. Então, ali que está o tangível de algumas situações. A menos que tenha alguma coisa ali que monetize e gere receita. Aí faz sentido. Caso contrário, né? Esse dinheiro de investimento de terceiros dentro do clube é para sanear dívidas e deixar o clube saudável. Nem falamos disso, né? Sim. Nem falamos disso, dessa conta que ela é negativa, né? Exato. Então, sim, primeiro temos que zerar, né? Sair do zero, né? Sair do negativo e ir para o zero e dali para cima, né? Dali para cima. Não, mas bacana. Bom, quiser deixar o jabá de vocês aí, né? Rede social, LinkedIn, Instagram, vale tudo aí, Jeremias. Eu agradecer aí, né, ao convite, né, adentro aí nosso parceiro de tecnologia aí, de resiliência e transformação digital, né? Agradecer aqui meu grande amigo Diego aí pelo companheirismo aqui, né? Onde ele está, eu estou marcando ele, né? A gente está sempre nessa marcação. Essa dupla aí. Marcação por zona. É verdade. Homem a homem. Né? É sempre uma grande satisfação poder falar, né, do clube, né, falar do nosso próprio trabalho, né, da TI, né. É um trabalho de bastidor, né, ele não aparece, né. Quem está lá na arquibancada vendo o jogo não faz ideia do que acontece nos bastidores, né, para fazer aquilo tudo funcionar e dar certo no final, né. É uma corrida maluca, né, que a gente fala. Né? Cada jogo é um jogo diferente, e com desafios diferentes. Né? Sempre tem uma coisa nova,
E a gente está sempre evoluindo, assim. É bastante gratificante trabalhar também no Clube do Coração. Assim. Ah, legal, legal. O pessoal estiver tocando bateria onde? Em qual rede social? Não, bateria eu toco reservado, né, no estúdiozinho para não incomodar ninguém. Tu vai me dizer que monta tua bateria no quarto e toca sozinho assim pra ti, né? Não, o pessoal toca violão assim, né? Não, em breve em breve vai ter uma banda. Vai ter uma banda aí. Já até apelidamos já nas internas. Mas vai vir. Então, será que a gente abre o processo de recrutamento agora? Pode ser uma boa, né? Você aí que canta, dança, sapateia, toca guitarra. A parte do sapateio eu fiquei sabendo agora. Algum estilo específico? Não. Rock and roll. Todos os nem todos, agora eu lembrei, todos não, nem todos os modos musicais, mas boa parte. Né? Então, o pessoal que canta aí, ó, de TI, né? Isso aí. Manda o currículo. Não criamos um e-mail ainda. Mas a gente cria rapidinho. Bota depois procura a gente lá no LinkedIn. Isso, LinkedIn. Isso aí, tá certo. LinkedIn do Jeremias aí tá bom. Eu também agradeço pelo convite. É sempre uma alegria estar junto com o Jeremias falando desse mundo que nos conecta, né, por paixão, nos aproxima ali por ser o nosso clube de coração e também por ser o nosso desenvolvimento profissional, né, por fazer parte do nosso dia a dia dessas duas formas. Dentro também, já aí, tocaste o nome do Andrade hoje, então para ter uma ideia assim de tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da história, né, o Andrade hoje não está mais conosco, mas é assim, o Grêmio tem aí seus 122 anos de idade, aí eu vou passar, né, outros virão, então a gente tem que deixar o nosso legado ali de TI para quem vai assumir isso, né, depois. E sempre uma alegria tá com o Jeremias aí. Ainda bem que, né, os últimos debates que a gente teve, assim, nos últimos anos, as cadeiras estavam presas no chão, bem parafusadas. Né? Essas aqui não deu muito tempo hoje, mas a conversa foi light, foi boa. A gente não falou de futebol. Só falamos de tecnologia. Não falamos de futebol hoje, a gente quase nem acompanha muito. Aí dá tudo certo. Legal. Então, obrigado. Então, pessoal, o Adentro Lab de hoje está chegando ao fim. Hoje exploramos, né, como a tecnologia está transformando o mundo dos esportes, desde a gestão dos clubes até a experiência dos torcedores. Obrigado aí, Jeremias e Diego, por compartilhar suas experiências conosco, os insights. Esses e outros episódios do Adentro Lab estarão disponíveis no perfil da Adentro, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. No próximo episódio do Adentro Lab, vamos falar mais sobre empreendedorismo. Não perca e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais da Adentro e das nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio do Adentro Lab, pessoal. Thank you.